Olá pessoal, aqui é o professor Edney. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Na aula de hoje, iremos estudar os termos essenciais da oração. São dois, sujeito e predicado. Para esta semana, iremos trabalhar apenas sujeito. Toda oração é formada por termos chamados essenciais, o sujeito e o predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Primeiro exemplo. O policial prendeu o ladrão. Por que o policial é o sujeito desta oração? Porque é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. O sujeito é o termo com o qual o verbo prendeu concorda. Então, primeira coisa aqui é identificar o verbo. Foi identificado o verbo que é prendeu. Ele está concordando com o termo o policial, que será o sujeito da oração. Lembrando aqui, se o sujeito está no singular, o verbo ele permanece no singular. Se o sujeito ele vai para o plural, o verbo também necessariamente precisa ir para o plural, ok? Existe uma explicação bem simplista que muitas vezes coloca você em uma cilada. É a seguinte: sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Essa explicação pode levar você ao erro. No primeiro exemplo, o policial prendeu o ladrão. Temos o verbo prendeu. Com qual termo este verbo está concordando? Concorda com o termo o policial. Este é o sujeito da oração. No segundo exemplo, os ladrões foram presos pelo policial. Lembrando, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito, os ladrões nesse caso, e o verbo foram, ambos no plural. Nesse segundo exemplo aqui, o policial não exerce mais a função de sujeito. Ele continua realizando a ação de prender os ladrões. Porém, o sujeito agora é os ladrões, porque é o termo que concorda com o verbo foram. A explicação de que o sujeito é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo serve apenas para o primeiro exemplo, uma vez que o sujeito concorda com o verbo. Veremos agora os tipos de sujeito. São 4 os tipos de sujeito: simples, composto, oculto e indeterminado. Vamos para sujeito simples. Apresenta apenas um núcleo do sujeito. E o que é núcleo do sujeito? É a palavra principal dentro do sujeito. É a essência da significação. Pode ser um substantivo ou um pronome. É a palavra que traz a ideia principal dentro do sujeito. Esse é o núcleo. Temos 3 exemplos. O primeiro exemplo: o cachorro latiu no quintal. Primeiro, identificamos o verbo, latiu. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. É o termo sobre o qual se declara alguma coisa. O cachorro é o sujeito. Aqui temos 2 palavras que formam o sujeito. O cachorro. Eu quero apenas agora identificar o núcleo desse sujeito, que é a palavra principal, a que traz a ideia central. Nesse caso, cachorro. Temos apenas um núcleo dentro do sujeito. Sujeito simples, portanto. O mesmo caso do segundo exemplo, pessoal. Vejamos o segundo exemplo. Laura gosta de ler gibis. Identificamos o verbo, gosta. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então, Laura é o sujeito da oração.
e também o núcleo, por termos apenas uma palavra, compondo o sujeito e o núcleo do sujeito. Mais uma vez, temos aqui sujeito simples, porque possui apenas um núcleo. Laura. Vamos para o terceiro exemplo. Os índices de desemprego aumentaram nos últimos anos. Temos aqui 4 palavras que fazem parte do sujeito. Porém, apenas uma delas compõe o núcleo do sujeito. Lembrando que o verbo ele vai concordar com o sujeito. Se o núcleo está no plural, o verbo também, que nesse caso aqui é aumentaram, vai para o plural. E qual destas palavras aqui traz a ideia principal do sujeito? Entre essas 4 palavras, qual delas é a que traz a essência da significação dentro do sujeito, que será o nosso núcleo do sujeito? Se nós tirarmos a palavra índices e deixar o restante da frase, a oração não fará sentido. Os de desemprego aumentaram nos últimos anos. Então perde o sentido isso aqui. Então a palavra principal dentro do sujeito é esse termo aqui, índices. Ela está no plural, concordando com o verbo aumentaram. No exemplo, o núcleo do sujeito é índices. Temos apenas um núcleo. Se temos apenas um núcleo, teremos um sujeito simples. O nosso próximo tipo de sujeito é o composto, quando apresenta mais de um núcleo. Para que o sujeito seja composto, teremos 2 ou mais núcleos dentro do sujeito. Vejamos os exemplos. Carla e Joana comeram uma pizza. Primeiro identificamos o verbo, comeram. E temos o sujeito, Carla e Joana. Nós temos agora 2 núcleos dentro desse sujeito, que trazem a ideia principal. O sujeito é Carla e Joana, e os núcleos desse sujeito são essas 2 palavras, Carla, Joana. Aqui são os núcleos do nosso sujeito. Vamos ao segundo exemplo. O primeiro e o segundo ganharam medalhas. Primeira situação, identificar o verbo, ganharam. Percebam que ele está no plural, concordando com o sujeito, o primeiro e o segundo. No lugar desses 2 termos aqui, poderia ser eles, terceira pessoa do plural. Eles ganharam medalhas. Então, o núcleo aqui, nós temos o sujeito, o primeiro e o segundo, e o núcleo do sujeito são as 2 palavras de maior significância, as que trazem a ideia principal. No caso, primeiro e segundo. Ok, pessoal? Identificados os núcleos, nesse caso aqui, primeiro e segundo, né, que é o núcleo da segunda oração, do segundo exemplo, vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Estão quebradas as portas, as janelas e as cadeiras. Este exemplo está na ordem inversa, porque muitas vezes as pessoas acham que o sujeito vai sempre estar antes do verbo, como nos exemplos anteriores. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, o sujeito ele está após o verbo, como eu falei. Toda essa parte aqui destacada em verde é o nosso sujeito. E dentro desse sujeito, quais são os núcleos? São as palavras de maior significância, maior importância, as que trazem a ideia principal. Portas, janelas e cadeiras.
Percebam que as três palavras estão no plural, para concordar com o verbo estão. E aqui, pessoal, nos três exemplos que eu mostrei para vocês, nós temos exemplos de sujeito composto, que é quando dentro da oração possui dois ou mais núcleos, ok? O próximo tipo de sujeito é o oculto. Não está presente na oração, mas pode ser identificado pelo contexto. Também pode ser chamado de sujeito subentendido, desinencial ou implícito. Vamos aos exemplos. Dormiu até tarde. Como é que nós vamos identificar quem é o sujeito desta oração? Através da terminação aqui do verbo dormiu. O único pronome pessoal que pode concordar que vai dar certo aqui com esse verbo é ele. Ele dormiu até tarde. Não está expresso na oração, mas você consegue identificar através do contexto, da desinência. Eles chamam de desinencial aqui por conta dessa terminação aqui do verbo. O outro exemplo, caímos de bicicleta. Quem caímos de bicicleta? O único pronome que vai combinar, que vai dar certo aqui com a terminação verbal, caímos, nós caímos. Primeira pessoa do plural, nós caímos de bicicleta. E no terceiro exemplo, fui na festa ontem à noite. Quem fui na festa? Eu fui na festa ontem à noite. É o único pronome eu que vai dar certo aqui para concordar com o verbo. Eu fui na festa ontem à noite. Esses casos aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, onde o sujeito não está expresso na frase, mas você consegue identificar pelo contexto, são casos de sujeito oculto. O quarto tipo de sujeito é o indeterminado. Existe, mas não está presente na oração, sendo impossível de ser identificado. Nós temos dois casos que podem exemplificar muito bem essa situação de sujeito indeterminado. O primeiro deles é o verbo na terceira pessoa do plural, eles. Quando o verbo se encontra conjugado na terceira pessoa do plural, como é o caso desse primeiro exemplo aqui, roubaram meu carro. Você pode dizer, eles roubaram meu carro, mas você não sabe identificar quem foi esse sujeito, ou quem são esses sujeitos. Por isso que a pessoa vai falar roubaram, porque ela não consegue determinar quem foi o sujeito, ou os sujeitos. E o outro caso é o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra se, dessa partícula aqui. Vive-se bem nas cidades grandes. O verbo está na terceira pessoa do singular. Ele. Eu, tu, ele. Terceira pessoa. Só que está acompanhado dessa partícula, dessa palavrinha aqui. Vive-se. Então, dessa forma, também não é possível determinar quem é o sujeito da oração. Você não sabe quem vive bem nas cidades serranas. Essa situação aqui será sempre sujeito indeterminado. Trouxe para vocês esses dois exemplos para facilitar aqui o entendimento. Por último, pessoal, eu trago aqui para vocês casos de orações sem sujeito. Você não vai encontrar o sujeito dentro da oração. Não é o caso do sujeito indeterminado, é que a oração não possui o sujeito. São chamados verbos impessoais. Verbos que você não vai conjugar com nenhum dos pronomes pessoais. Vamos aos exemplos. O primeiro caso de orações sem sujeito. Orações formadas por verbos que exprimem fenômenos da natureza, como chover, trovejar, nevar, amanhecer, ventar, anoitecer, etc. Esses verbos exprimem um fenômeno natural. Então, você não vai conseguir conjugá-los.
Vamos aos exemplos. No inverno, amanhece muito tarde. O verbo amanhece. E o outro exemplo, venta muito no litoral. Outro fenômeno natural. Exemplos de orações sem sujeito. Segundo caso, orações em que o verbo haver é empregado com o sentido de existir. Vamos aqui aos exemplos. Não há razão para você se desesperar dessa forma. É uma flexão do verbo haver, o há, e você vai substituir esse verbo pelo verbo existir. E o sentido ele não vai mudar. Não existe razão para você se desesperar dessa forma. O há é um verbo impessoal, no caso o haver é um verbo impessoal. E você vai apenas mudar para o verbo existir. Ele vai ter esse sentido de existir. O outro caso é, há 3 escolas nessa região, também no sentido de existir. Existem 3 escolas nessa região. Se você mudar o verbo para existir, existem, aí você consegue conjugar. Mas se a palavra estiver a, não vai ser conjugado. Verbos impessoais. E o terceiro caso de orações sem sujeito são com os verbos haver, fazer, ir e ser, indicando tempo decorrido. Vamos aos exemplos. Faz 2 semanas que espero para ser atendido. Algumas pessoas falariam fazem 2 semanas. Quando indica tempo decorrido, você não conjuga, o verbo permanece dessa mesma forma, faz. Lembrando que são verbos impessoais e você não tem como conjugá-los com os pronomes, que são esses verbos aqui que indicam tempo decorrido. O outro exemplo é, vai para 1 ano que ele não me visita. Tempo decorrido. Vai para 1 ano. Então aqui nós temos casos de orações sem sujeito, em que esses verbos, como eu falei, são chamados de verbos impessoais. Você não os conjuga, ok? Pessoal, para a aula de hoje, eu trabalhei com vocês os tipos de sujeito, relembrando, sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e, nesse último caso, as orações sem sujeito. Durante a semana, nós iremos fazer a revisão desse conteúdo pelo Google Meet e eu irei disponibilizar para vocês algumas atividades sobre esse conteúdo. Até a próxima aula e um forte abraço.